Olá, boa noite. Vamos dar início hoje à nossa live sobre pensão alimentícia. Vou compartilhar com vocês hoje aqui um caso prático, um caso real que passou comigo, né? Um caso do escritório, mas é um processo que já está encerrado. E eu escolhi por compartilhar hoje esse caso específico com vocês, porque ainda tem muitas pessoas com dúvida a respeito de como definir a pensão alimentícia e também com relação ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, tá? Eu sempre gosto de usar esse trinômio e não o binômio necessidade e possibilidade, mas eu incluo o item 3, que é o princípio da proporcionalidade, tá? Que já está sendo amplamente publicado e pelos nossos tribunais em todos os estados, tá? Olá, DV Militar, minha querida amiga. Oi, Josenei. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a todo mundo. Essa live vai ser rápida. Eu não quero me estender muito, mas eu vou compartilhar com vocês aqui agora um caso para vocês lerem a situação aqui. Eu escolhi um caso de atuação pelo pai, tá? Foi um caso de divórcio. Eu sempre falo para fracionar a ação de divórcio e separar a ação de alimentos, porque ela corre pelo procedimento da Lei Especial de Alimentos, que é muito mais célere do que o rito ordinário, procedimento comum, tá? E foi um caso em que entramos com a oferta de alimentos para o filho. A gente se antecipa. Se você estiver advogando pelo pai, não espere a mãe entrar com a... Não quero trocar. Não espere a mãe entrar com a pensão alimentícia. Você vai se antecipar e vai oferecer alimentos, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é o seguinte. Sempre coloque liminar na sua ação de alimentos. Seja pedindo ação alimentícia para o alimentando, ou seja oferecendo alimentos para o alimentando. Independente, sempre coloque a liminar para decretar os alimentos provisórios, tá bom? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, não espere a mãe pedir pensão alimentícia. Se você está advogando pelo pai, ofereça alimentos, porque aí você vai oferecer de acordo com a possibilidade de quem vai pagar os alimentos. Porque é lógico que quem pedir, vai pedir conforme a necessidade e sempre vai pedir muito mais. E quem vai oferecer, conforme a possibilidade, vai oferecer o que pode contribuir, o que pode pagar dentro do princípio da proporcionalidade, tá? Então, essa dica anotem aí que é muito importante. Todas as vezes que eu entrei com a oferta de alimentos e pedido liminar para decretar os provisórios conforme a possibilidade do pai, o juiz deferiu daquela maneira e, na maioria das vezes, conseguimos confirmar em sentença. Porque, em teoria, o autor da ação, ele sempre vai ter uma chance maior de êxito. Por isso que em contestação, você tiver pelo réu, sempre faça a reconvenção. Conteste e também reconvenha, porque a reconvenção, você vai se tornar também autor naquela ação, em que você é réu, que você foi citado. E aí você vem com a sua versão dos fatos e vem com os seus pedidos, tá? Reconvenha sempre. Então, voltando aqui, você é um caso que ofereceu alimentos com pedido liminar conforme a possibilidade do pai e foi decretada essa liminar conforme a gente pediu. Na liminar sempre tem que ter a fumaça do bom direito, que é aqueles artigos de lei que amparam o seu pedido, e
comprovar o periculum in mora, que é o perigo da demora, por que não pode esperar uma sentença ou por que não pode esperar a primeira audiência. Porque tem urgência. Você vai explicar o motivo. Se demorar, o problema que pode acontecer, que pode ser irremediável ou de difícil reparação. No caso do alimentos, é caráter alimentar. Então, é para hoje, é para hora. E tem que despachar. Vai lá despachar liminar. E se não está tendo despacho presencial, você vai fazer um despacho por telefone ou pelo WhatsApp. Se for possibilidade pelo WhatsApp, manda em vídeo. Você falando, olhando para a tela do vídeo, porque é melhor do que ela escutar um áudio ou simplesmente por escrito. Por escrito já tem a petição por escrito, então não faz diferença. Tem que ser falado, de preferência visualizado. Então, se não tem a possibilidade de fazer pessoal ou telepresencial, como eu tô fazendo agora com vocês, mande um vídeo por WhatsApp, tá bom? Para você explicar detalhadamente os motivos pelos quais você precisa daquela liminar ser deferida. E se você também estiver atuando pela parte ré, você pode tentar uma revogação da liminar ou então pedir para que um pedido de reconsideração para que o valor seja estipulado conforme a necessidade, e aí você vai ter que vir com toda a documentação comprobatória da necessidade, demonstrando também a legislação aplicável ali, a fumaça do bom direito, e também o perigo da demora daquele valor será menor, porque as despesas são maiores, e você vai comprovar com documentos que as despesas são maiores, que precisa de mais, tá? Estou dando a dica aqui para quem está atuando das duas partes, porque o advogado tem que ser combativo, tem que ser técnico, tem que atuar usando todas as ferramentas possíveis, uma a uma, né? Cada degrau vai tentando, em última hipótese, agravar para o tribunal, mas antes tem várias steps para você fazer. Que vença quem tem provas, né? E aí também tem a jurisprudência do tribunal que entende e não sai muito fora do que está naquela jurisprudência daquele tribunal. Tá? O tribunal, ele tem já um percentual, ele já tem uma média, seja num caso de quem é CLT ou é servidor público e recebe o valor do contra-cheque, que aí varia o percentual, no caso de um filho, ou de 2 filhos, ou de 3 filhos, você vai consultar a jurisprudência do tribunal. E quem é profissional liberal ou é empresário e não tem contra-cheque, vai ser com base no salário mínimo, tá bom? E aí você vai pedir para estipular com base no salário mínimo, porque ele não é servidor público e não é empregado, que recebe um valor X para ser percentual. Vai ser baseado no salário mínimo. E aí, voltando aqui ao caso para vocês verem a situação, o pai, nesse caso, o pai recebia 12 mil reais de remuneração como policial federal. E a mãe recebe 20 mil reais como servidora pública do Senado. E aí, nesse caso aqui, eu utilizei o princípio da proporcionalidade, né? Porque o pai recebe 8 mil reais a menos do que a mãe. A guarda, ficou definido lá na ação de guarda, a guarda compartilhada, com lar de referência para a mãe. Porém, a mãe ganha mais que o pai. A mãe ganha 20 mil e o pai ganha 12 mil. Então, nesse caso, não vamos pedir para ser 50% a divisão de gastos. Mesmo ela estando com a guarda e ela tem mais gastos, ela ganha muito mais. Então, viemos com o princípio da proporcionalidade, pedindo para que o pai pague menos por conta dessa diferença, essa discrepância de salário. E o mesmo vale para o inverso. Se a mãe ganha menos e o pai ganha muito mais, você também vai pedir para aplicar o princípio da proporcionalidade com base nos salários diferentes. E se o lar de referência também está no da mãe e ela ainda ganha menos, você vai pedir para receber mais ainda, porque ela ganha menos e aí tem o lar de referência com ela. E sempre surge um gasto diferente, alguma coisa nova que está fora do esperado, porque casa é assim.
né? Sempre aparece uma conta, um aniversário de alguém que tem que comprar um presentinho, alguma coisa que aparece. Então, naturalmente, quem tem um lado de referência acaba gastando mais. Então, a gente coloca um pouquinho a mais por isso, mas se ganha menos, aí vai colocar mais ainda por causa do princípio da proporcionalidade. Então, sempre fique atento a isso. E aí, nesse caso, voltando aqui para a tela, ela ganha 20 mil, o pai 12 mil. Nós oferecemos 15% da renda dele para pagar de alimentos para essa filha. Ele tem apenas uma filha. A jurisprudência do tribunal entende que para quem tem apenas um filho, pode chegar até a 30%, mas vai depender dos gastos desse filho. Porque se os gastos dele ficam em menos, não tem por que pagar 30%. Ele vai pagar menos. Então, aqui a gente ofereceu 15% baseado nos custos da criança, tá? E baseado também que a mãe ganha muito mais. Então, e esses 15% dos rendimentos dele deu algo como ele ganha 12 mil, 10% dá 1.200, deu mais 1.200, mais deu R$1.800 de pensão. Os custos da criança, de uma menina de 1 ano, ficava mais ou menos, pelas contas, a gente fez em torno de 3.000 a 3.500. Então, a gente entendeu que ele pagar 1.800 ele estava honrando com pelo menos 50% dos gastos da criança. Porém, ele ofereceu 15 para pagar 50% dos gastos da criança, significa que ele está pagando até mais, porque a mãe ganha muito mais que o pai, né? Se ela ganha 20 mil e o pai ganha 12 mil, ela ganha quase o dobro do que ele ganha, quase o dobro. Então, ele está pagando até mais do que seria a possibilidade da necessidade da criança e o princípio da proporcionalidade. Então, tá mais do que justo esse valor dele de pensão, tá? De 15%. E aí, a mãe brigou muito para que aumentasse o valor da pensão sob a alegação que ela teve mais um filho depois. Ela teve mais um filho. E aí, ela incluiu os custos da babá, que ela teve, contratou uma babá para cuidar da filha deles, da nova filha que ela teve com o novo companheiro e também para outra filha do companheiro, que ele também tinha uma filha. A babá, então, no caso, seria dividido por 3, né? Porque cuida de 3, não apenas de 1. E até isso também a gente levou em consideração. Porém, ela brigou muito querendo aumentar a pensão, mas o tribunal entendeu que, conforme a gente explicou e também despachamos verbalmente e falamos, utilizamos a questão do princípio da proporcionalidade, dela ganhar 20 mil e o pai 12 mil. Então, era mais do que justo. Ele já estava arcando com 50% dos gastos da criança. Ela hiperfaturou o valor da criança, colocando uma série de outros custos que envolvia os outros 2 filhos também, dizendo que a criança custava 6 mil por mês. Uma criança de 1 ano, o que não é bem verdade. Pelas contas que nós fizemos pelo pai, a criança não ficava mais do que 3.500, porque ela tinha 1 ano. Não ficava. E isso porque é muito bem... Que a realidade brasileira, gente, vocês sabem, né? Quantas famílias vivem com um salário mínimo. Então, uma criança de 1 ano custar 3 salários mínimos, tem famílias que vivem com 3 salários mínimos, né? Então, o pai pagar 1.800 já era 50% do custo da criança, sem contar que ele ganha bem menos do que a mãe. Então, estava mais do que justo. Então, olha aqui. Ela teve mais essa filha. O entendimento dos tribunais em relação a quem tem mais filhos é que se teve mais filhos, por si só, não é motivo para aumento ou redução de pensão alimentícia, tá? Porque os tribunais entendem que se a pessoa teve mais filho é porque tem condição de pagar. Então, a simples alegação para reduzir a pensão porque teve mais filho não é motivo. Os tribunais não estão mais deferindo apenas por esse motivo. Porque tem um entendimento contrário dizendo que se decidiu ter mais filho é porque tem condição de pagar. Porque senão não teria filho.
né? Então tem esse lado do tribunal. Então, na hora de você entrar com uma revisão de pensão para abaixar, ou você estiver brigando para reduzir, se você vier apenas com esse argumento de que teve outro filho, corre o risco de ser indeferido, tá? Porque se você for buscar a jurisprudência, inclusive do STJ, tem várias decisões nesse sentido, tá bom? E aí, nesse caso específico, em sentença, quando chegou na sentença, o juiz manteve a liminar dos 15% que a gente ofereceu. Porque mesmo toda a briga que tivemos durante o curso da instrução do processo de alimentos, e ela brigando, querendo receber mais, a gente ficou batendo na tecla do princípio da proporcionalidade e da possibilidade da necessidade. E aquele valor de 15% era 50% dos custos da criança, estava mais do que bem pago. E o juiz concordou e o juiz manteve em sentença. A parte contrária, a mãe não satisfeita, entrou com a apelação para o tribunal. Com o mesmo argumento, querendo aumentar, dizendo que a criança custava o dobro do valor, que ela era muito mais cara, que ela era R$6.000 por mês, juntando todas as contas que tinha com relação aos outros filhos dela também. Só que os outros filhos, o novo marido dela, ganhava tanto ou mais do que ela, porque também é servidor do Senado. Então os dois juntos tinham uma renda de R$50.000. E ela querendo aumentar a pensão alimentícia para essa filha, com esse pai sozinho, separado, divorciado, com o salário dele de policial federal, de 12 mil. E aí ela em apelação, brigando, tentando aumentar os custos, e aí tivemos que entrar com uma contra-razão, né? Tivemos que brigar para manter a sentença, e conseguimos manter a sentença em 15% também. Então, assim, foi litígio, foi briga, não deu acordo hora nenhuma, porque muitas vezes, infelizmente, a outra parte está a fim de brigar mesmo e quer tentar tirar do outro, né, o máximo benefício que puder. Mas nesse caso, depois de 3 anos em acórdão, conseguimos manter, e aí não houve mais recurso, porque ela só poderia entrar com recurso especial para o STJ em caso de violação de lei infraconstitucional, o que não foi o caso. E para rever fatos, cai na súmula 7 do STJ. Não é possível entrar com recurso especial para rebater e voltar nos fatos, tá? Vai direto para a súmula 7, que é reexame de provas e fatos, e o tribunal, o STJ, é tribunal da cidadania, é tribunal para analisar se houve violação de lei indireta ou diretamente, e frontal ou reflexamente. Então, se não tem nenhuma violação de lei, não tem como entrar com recurso especial. Tá? Os advogados precisam entender isso, recorrer simplesmente por ser um recurso protelatório, procrastinando o feito, pode receber multa. Então não façam isso, tenham muito cuidado, tá? Só se realmente vê uma violação de lei ali, reflexa ou frontal, ou direta ou indireta, aí você recorre para o STJ. Mas não se esqueça que antes tem que entrar com embargo de declaração para poder rebater todos os pontos, porque se não tiver pré-questionamento, também vai ser indeferido e esse recurso não vai subir. Então, primeiro você pré-questiona a matéria com embargos declaratórios para depois fazer o recurso especial para subir para o tribunal, tá bom? E numa próxima oportunidade, eu posso vir fazer uma live aqui a respeito de advocacia em tribunais superiores, sobretudo sobre o recurso especial, para vocês entenderem melhor como funciona isso. Mas é isso, tá? E aí ela não recorreu, que não teve violação de lei, e aí ficou fixada em acórdão que o pai ia continuar pagando aquele valor de 15%, conforme nós oferecemos no pedido liminar, que foi deferido provisoriamente, e ele, desde o início até o final, até o arquivamento da ação, continuou pagando os 15% oferecidos, tá bom? Então, gente, por hoje eu vou encerrar. Eu vou colocar aqui para vocês, para quem terminou
tá aqui. Podem tirar um print dessa tela se vocês quiserem. Aproveitem e me marquem e repostem aí que eu vou stalkear todo mundo que entrou aqui. E não esqueça que na próxima semana tem outra aula sobre casos de família. Eu sempre vou trazer esses meus casos reais, práticos, para vocês entenderem e fazer as anotações de vocês para saberem como atuar num processo quando aparecerem aí para vocês trabalharem, seja num escritório que estiverem trabalhando ou seja uma causa particular que vocês pegarem. Desejo para vocês então bons estudos e convidar para vir para o meu curso e bons honorários a todos vocês, tá bom? Um grande beijo e até a nossa próxima aula. Obrigada pela atenção e por tudo. Sempre eu gosto de ser bem objetiva e direta ao ponto, sem ficar dando volta, sem ficar tomando muito tempo de vocês. A advocacia de hoje, ela é assim, nada de linguagem rebuscada e nada de ficar firulas e floreando, né? Vamos direto ao ponto, tem que ser sucinto, objetivo e é isso aí, gente. Beijo, tchau. Dê um print aí, compartilhe que eu vou stalkear todo mundo que participou dessa live hoje. E muito obrigada, tchau e até a próxima semana. Tchau, tchau.